Fala pessoal, mais uma aula da BapFox. Yeah! Galerinha, esse aqui não é exatamente um comando SQL, mas é algo muito importante que vocês precisam saber, que é a EC14. Certo? A EC14 ela é uma transação que ela é muito importante para quando a gente tem uma situação que também é muito comum. Legal? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse programa 30, eu vou criar ele, SI14. Report, tal, tal. Legal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, vou lá na S11. Eu vou vir aqui colocar y_bapfox, underline. Vou colocar, por exemplo, spfly, underline 0. Ixi, vou colocar aqui. Vou colocar yfox, underline. A gente pode usar o y_bapfox ou yfox para encurtar um pouquinho o tamanho da variável. spfly, underline, seu ID. Certo? Eu vou só pegar esse carinha aqui, vou colocar spfly, copiar. A gente vai copiar spfly. yfox, spfly, o seu ID. O meu é 02. Beleza. Papá. Copiamos. Vamos colocar changing. Quando a gente coloca change, ele vai aparecer isso para mim por quê? Ou para a gente por quê? Porque a linguagem original é Deutsch, alemão, porque foram os alemães que criaram essa tabelinha. Ele está perguntando, você quer manter o idioma original ou editar o objeto no idioma de logon? Sempre escolha o idioma original, certo? Para não dar problema com tradução. Tanto que tudo que ele vai trazer aqui, ele vai trazer em alemão. Legal? Mas isso não importa. Vamos só ativar. Não quero saber de warning. Beleza. Vamos pegar essa tabelinha aqui. Eu vou fazer um programinha aqui que ele vai pegar tudo de uma tabelinha e enfiar na outra, certo? A gente precisa fazer isso para eu explicar exatamente o que é SC14. Então, data, global table spfly, type standard table of spfly. Como é do mesmo tipo uma da outra, eu não preciso criar duas tabelinhas, certo? Eu vou fazer o seguinte, select single from spfly into table, global table spfly. E agora eu vou fazer um insert spfly, não, y spfly from table. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou selecionar tudo da spfly e vou inserir nessa nova tabelinha de cópia que a gente fez. Para quê? Porque eu preciso alimentar ela. Eu vou ativar, vou processar. Beleza, foi rápido. Vou lá na barra OS16, vou colocar a nossa tabelinha e tran. Bacana, né? São poucos dados e tal. Mas olha que interessante. Esses dados já estão na nossa tabela. Mas digamos que por algum motivo a gente fala, nossa, esse sit_from aqui, ele é shard, deixa eu dar um F1 aqui nesta célula, vou dar um machadinho. Esse aqui é o elemento de dados, deixa eu dar um duplo clique, olha, é um shard 20, vou voltar. Mas a gente precisa que ele fosse um shard 60 ou de 40, bacana. Então a gente vai alterar este campo dessa tabela para shard 40, legal? Então vamos lá. Vamos na barra NS11, change, idioma de referência. Vamos colocar aqui. Esse cara aqui, ó, sit2. Ele é um shard 20. Mas digamos que a gente não queira. Vamos colocar um tipo pré-definido, só para a gente não perder muito tempo com declarar elemento de dados. Vamos colocar char de 40. Beleza. E vamos tentar ativar. Errors occurred. Ou seja, errinhos fofos ocorreram. Olha o que acontece. Aqui ele já tem até um outro problema. Isso aqui eu precisava colocar uma forma mais simples para vocês, certo? Então, vamos colocar diferente. Sit2, cadê o sit_from? Sit_from, sit2. Ixi.
porque senão vai complicar a cabecinha de vocês e vocês vão sair correndo. Fly. Isso. Vamos voltar a esse elemento de dados, ele não vai falar nada. Vamos pegar algum elemento que não tenha. Por exemplo, se counter to não tem, vamos colocar FLType. Vamos alterar alguma que não tenha relacionamento com a outra. Eu acho que esse período aqui não tem, vamos ver. Bacana, esse mesmo. Esse período aqui, ó. Digamos que a gente, vamos ver que tipo de dados que ele tem. Período. Eu não sei exatamente que tipo de dados é esse, mas digamos que a gente queira alterar o tipo desse elemento. Legal? Então, em vez de int 1, vamos dizer que a gente precisa de mais casas. Então, eu vou tirar aqui, vou colocar tipo pré-definido, vou colocar int 2 e vou ativar. Ele vai dar erro. Ele deu warning. Que legal. Bom, vamos deixar int 1 de novo. Vou ter que cortar essa parte. Int 2. Filha da mãe. Então vamos supor que o nosso ConID, que ele tem o tipo de 2. Aqui, ó, ConID, ele tem o tipo de 2. Esse aqui é chave, essas aqui são as chaves. Vamos supor que a gente queira aumentar ele. O ConID tem o nunc4. Digamos que esse nunc4 está pequeno. A gente queira colocar, por exemplo, nunc5. Então, a gente ia criar um elemento de dados, mas vamos só agilizar aqui. Vamos colocar nunc5. Certo? No nunc5. Vamos ativar. Ele vai dizer para a gente que aconteceram erros. E qual é o erro? Structure change at field level. Ou seja, a estrutura da tabela mudou. O que acontece? Qual o problema? Se a tabela estivesse vazia, não ia ter problema nenhum. Porque mudou a estrutura, a tabela está vazia, tranquilo. O problema é que existem dados na tabela. E esses dados precisam de uma conversão. Para isso, o SAP ele não pode simplesmente ativar. Ele tem que rodar esta conversão. Para a gente corrigir esse problema, a gente faz isso aqui. Ó. Vamos aqui em Utilitários, Database Objects, Database Utilities. Que é a mesma coisa que ir na EC14 e colocar a tabela lá. A gente vai chegar nessa tela. Aqui a gente tem algumas opções. A primeira delas, a segunda delas é deletar a tabela e depois criar novamente. Só que se a gente tem dados, e esses dados são importantes para nós, a gente não pode fazer isso. E temos a última, ativar e ajustar a tabela. Vamos colocar nesse último aqui. Beleza. Foi ajustado com sucesso. E ativado. Vamos ver os dados nessa tabela? Tran. Perceba que ele não mexeu nos dados. Por quê? Porque ele converteu os dados da tabela, respeitando esses dados e foi convertido. Então, o que ele faz? O standard, quando a gente roda essa SE14, ele pega essa tabela, cria uma tabela intermediária, ele preenche essa tabela, depois deleta essa tabela aqui, que a gente está usando, recria ela e faz um move, ajustando os dados de uma para outra. Quer dizer, é um trabalho bem estressante para o banco de dados, para que ele não perca os dados que existem lá na tabela.
Então, isso aqui é uma coisa que sempre que você vai mexer numa estrutura de uma tabela que já contém dados, ele vai chiar. Mas a gente tem alguns pontos muito importantes para falar e para dar como dica. Se você vai alterar campos que são numéricos, que são caractere, por exemplo, nunc, char, até o int4, beleza. Agora tem um pequeno problema. Quando for campos de quantidade e campos de currency, de moeda, cara, toma muito cuidado para fazer isso, é sério. Porque se você faz alguma alteração no dev, certo? No ambiente de desenvolvimento, e você vai transportar para a qualidade e chega para a produção, ele vai rodar toda essa rotina de transformação de dados. Dependendo da diminuição ou da alteração desses tipos de quantidade ou de moeda, ele pode apagar todos os seus dados. E aí, depois, cara, é só chorar. Então, já passei por algumas experiências dessas, a gente alterou, ou na conversão ele dava dump, nem conseguia, ou ele apagava todos os dados da tabela, dessa coluna. Então, antes de fazer alguma coisa mais nesse nível, sempre faça um backup dos seus dados. Faz um backup da tabela, e verifica bastante se esse tipo de problema não vai acontecer. Algumas vezes é mais fácil você duplicar o campo, certo? Colocar um outro nome e deixa ele na tabela e coloca, se for, por exemplo, esse campo quantidade aqui, ó, distância, e começar a dar zica essa conversão, coloca um distance 2 aqui e faz um novo elemento, um novo campo para trabalhar isso, deixa o antigo até como histórico, porque isso pode gerar um estresse muito grande. Então, quando a gente for converter dados de uma tabela que já tem dados, a gente precisa rodar CS14, mas tem que tomar muito cuidado, porque o standard vai tentar converter e pode não conseguir. Legal? Então é isso. Essa é a EC14. Essa é a ideia dela. Ela sempre que a gente tiver dados já numa tabela e quiser converter algum elemento de dados que tem nessa estrutura dela, ele vai pedir para rodar EC14 para ajustar esses dados. Legal, pessoal? É isso aí, essa aula é muito importante, guardem ela no seu coraçãozinho e até a próxima.